jogar neste tipo de campos, a bola não anda. E é pesado, é duro, é preciso fazer muita força para correr. Isso faz toda a diferença na qualidade e depois pagamos caro. Há 2 dias estivemos num, hoje estamos noutro e infelizmente no segundo tempo pagámos caro o futebol brasileiro. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Pelo menos na minha opinião, com todo o respeito a eles. Olha aí, ó. É o Renato Gaúcho respondendo. Você vê, né, Bruno Prado, Raí, que ele primeiro fala do físico, ele tenta achar uma justificativa. Primeiro, torci pro Vasco passar no Campeonato Carioca, pra estar que nem a gente, pra não descansar 11 dias, mas não, eles descansaram. A gente não. Pesou a parte física. Aí depois ele começa a falar do gramado, fala da grama sintética, fala que ele veio de um lugar onde se preocupa muito com a qualidade do gramado, realmente, né? Se você for ver, eu já fui em jogos no Estádio da Luz, no Dragão, né, que é o do Porto, no do Sporting, nos outros eu não fui, mas realmente são gramados muito bons. Agora, ele questiona, fala que a grama sintética é melhor, mas na Europa não existe grama sintética. Ele falou tanto de onde eu venho, tem a preocupação com o gramado. Tá bom, de onde você vem, alguém na coletiva poderia falar isso. De onde você vem, não é permitido usar grama sintética. Também tem isso. Agora, primeiro ele tentou arrumar na parte física, depois no gramado, e não reconheceu, né, Bruno e Raí, que o Palmeiras não jogou bem e que o Palmeiras abdicou de jogar depois que abriu o placar. Já o Vasco não, jogou, criou oportunidades, fez boas jogadas, inclusive os 2 gols trabalhados no time do Renato Gaúcho, Bruno Prado. Sim, quanto a gramado, é um problema sim do futebol brasileiro, inclusive ter 5 estádios com grama sintética também faz parte desse problema. O único estádio sintético agora na Europa que está em grande destaque é como aqui estão falando, o tapetinho de gelo lá do Bodo Glimt, né? Que está quase nas quartas de final da Champions League. Lá é um gramado sintético por causa das temperaturas também, né, muito frias lá onde é a sede do time, do Bodo Glimt, que deve ficar entre os 8 melhores da Champions League, né? Mas é uma coisa muito específica. Fora isso, não tem essa questão do sintético, mas tem muito gramado natural ruim, sim, aqui no Brasil. E o gramado de São Januário realmente não estava bom. Como o da Fonte Nova, que o Abel reclamou quando jogou lá com o Bahia, também não estava bom. Isso é um problema que tem que ser resolvido. Não temos uma liga aqui, e às vezes a CBF assume um papel que seria de uma liga de clubes, mas é uma coisa que o ideal é que você cobre de todos os participantes do campeonato gramado natural e bom. O gramado sintético, aí eu ouço o que os atletas falam, e é uma opinião quase unânime dos atletas, que é outro jogo, que modifica muito o jogo, que é uma coisa totalmente diferente. E gramado natural ruim também é péssimo para o campeonato. Você tem que ter gramado natural bom. É um campeonato rico, é um campeonato que tem muito dinheiro. Então dá para fazer isso, não é uma coisa impossível. Você pode colocar um período de transição, mas é muito complicado quando você cita alguns gramados bons e eles são exceções. Você cita o Morumbi, aí o do Corinthians, aí o Beira-Rio, o Vila Belmiro, aí já começa a ficar mais difícil. Você já tem que começar a pensar. O Castelão estava muito ruim o ano passado, estavam os 2 na Série A. O do Grêmio também muitas vezes não está bom. O Maracanã muitas vezes não está bom. O Mineirão até que sim. Então, assim, já é exceção. Isso é ruim, isso é um problema. Mas aí tem a questão da comissão técnica do Palmeiras. Para mim é muito claro que eles têm uma estratégia de comunicação. E não tem nada errado, é estratégia. Assim como tem estratégia de jogo, você tem uma estratégia na comunicação. E a comunicação faz parte também do jogo, vamos dizer assim. Pelo menos do ambiente. E o Palmeiras, eles têm muito disso, né? É muito difícil que eles falem, nós
Às vezes o Abel fala, mas normalmente não. É que nós fomos piores que o outro. Às vezes ele fala, mas normalmente eles vão mais para o confronto. Eu acho que é uma coisa estratégica da comissão técnica. O João Martins, normalmente, quando ele fala, ele é mais agressivo. As falas mais agressivas, mais polêmicas, normalmente são dele. E eu acho que isso é meio que estratégico. Eu não acho que é uma coisa muito espontânea. Eu acho que é uma estratégia. E faz parte. Como o Abel... Para mim é muito clara a estratégia de comunicação do Abel Ferreira, que é muito parecida com a do José Mourinho, que é sempre o nós contra todo mundo, né? O Abel, ele é muito disso, eu vou proteger os meus e tudo que vem de fora é inimigo e eu vou atacar. Aí quando o time vai mal, ele faz muito bem de criar uma confusão na entrevista e aí não falam do time que está mal, ele cria uma confusão e aí fica o debate, pô, o Abel tá certo, o Abel tá errado. Ele não está preocupado se ele está certo ou errado, ele quer a confusão para mudar o assunto. E é uma estratégia, como eu falei, é muito parecido com o Zé Mourinho. Então, acho que inclusive botar o João Martins para falar as coisas mais polêmicas, eu acho que faz parte de uma estratégia. Eu acho que não é uma coisa, ele falou porque ele estava... Não, normalmente as falas mais polêmicas, aquela do sistema, que foi uma grande bobagem, que acho que nem eles acreditam naquilo, mas na hora eles acharam que era legal falar aquilo, porque para a estratégia de comunicação deles era bom. E o João Martins normalmente é quem fala as coisas mais polêmicas. Muitas vezes é ele que toma cartão no banco, ele que vai reclamar mais forte que o juiz. Então, para mim, isso é tudo uma estratégia de comunicação que o Abel também usa muito, talvez inspirado no Mourinho de nós aqui contra o mundo. E o Abel faz muito isso. Mas é uma estratégia muitas vezes ridícula, né, Bruno? Eu mesmo que sou fã do Abel Ferreira, as pessoas sabem, mas porra, não dá. Não dá para você usar gramado sintético e querer questionar um gramado que é natural e que não é dos piores do Brasil, tá? O gramado de São Januário. Agora, tá chovendo no Rio há quase 4, 5 dias. E aí o cara querer falar do gramado. Pode falar, Bruninho, você queria falar alguma coisa? Só um complemento, eu concordo com você, mas eu acho que a intenção deles não é ganhar o debate, é criar o debate. Aí se vou ganhar, se a maioria vai dar razão para eles, acho que essa não é a preocupação. Acho que a preocupação é criar o debate, assim. O Palmeiras ontem perdeu, jogou mal, aí mete o gramado no meio, aí vão criar esse debate. Que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa mesa, nesse momento. O debate. A gente não está falando do jogo. O jogo está em segundo plano. O Palmeiras jogou mal, de novo, mais uma vez, fez uma péssima partida. Para mim tem uma frase que define o Palmeiras: quando o Palmeiras não vence, sobra muito pouco. Porque é como o Abel enxerga, ele quer que o time seja competitivo, que vença, independentemente de jogar um bom mau futebol. E não estou aqui fazendo um juízo de valor disso, dizendo que é bom ou que é ruim, mas sim que quando o Palmeiras não ganha os seus jogos, sobra muito pouco para a gente avaliar. Quando o Palmeiras ganha, a gente fala, esse time é sólido, é consistente, ele é forte, ele vence os jogos. Mas quando isso não acontece, o que a gente pode debater aqui do jogo do Palmeiras?